Bom, ministro Onyx Lorenzoni, é um prazer falar com o senhor, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, nesse momento o Van Garten está depondo lá na CPI em Brasília, não é? A CPI da pandemia. O que é que isso tem afetado o governo Bolsonaro e o que é que pode provocar de estrago para o governo Bolsonaro essa CPI da pandemia? Bom dia, ministro, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia a todos os amigos e as amigas da querida Rádio Bandeirantes. Primeiro, Datena, dizer que quem constrói todo o seu projeto político sobre a verdade, administra o país desde o primeiro dia, falando a verdade para o cidadão e para a cidadã brasileira, para o paulistano e para a paulistana. E faz isso com o sentido de servir a sociedade brasileira e ao país, e rigorosamente dentro das 4 linhas, dentro daquilo que a Constituição determina, respeitando todos os demais poderes, até quando o poder executivo é desrespeitado por outros poderes, não tem nada a temer. O presidente Bolsonaro é um presidente honesto, apaixonado pelo Brasil e pelo povo brasileiro, dedicadíssimo, sério e que tem uma única obsessão na vida: usar o cargo de presidente do Brasil e estimular a sua equipe de ministros para servir os brasileiros e brasileiras. É isso. Transformar a vida, melhorar a vida, fazer o que for possível para o Brasil dar certo. E eu posso dar 2 grandes exemplos. Um deles tu acompanhou diretamente comigo, o outro tu acompanhas por força do brilhante trabalho que tu fazes aí na Bandeirantes, quer na rádio, quer na TV, que foi, primeiro, o auxílio emergencial, né? O Brasil foi o único país do mundo que fez 9 meses de auxílio emergencial. E tu que conhece a alma, a raiz da população brasileira, e particularmente os mais pobres, os mais vulneráveis, tu sabe, e tu fosse testemunha de quanto isso foi importante. E, por outro lado, né, quando a gente vê, na semana passada, o Brasil ultrapassar o Reino Unido, o Brasil já distribuiu 75 milhões de doses de vacina. Segundo o consórcio de imprensa, não é nem os dados do Ministério da Saúde, nós já temos mais de 51, caminhando para 52 milhões de brasileiros vacinados. Ultrapassamos o Reino Unido, que é um país muito mais, que é um conjunto de países muito mais desenvolvido que o nosso, muito mais rico do que o nosso, uma área geográfica 23 ou 24 vezes menor do que o Brasil. Eles levaram 147 dias para vacinar 50 milhões de pessoas. O Brasil fez isso, com todas as dificuldades que tu conheces e que eu conheço, que o Brasil tem do ponto de vista logístico, em 108 dias. O Brasil evolui para daqui 2 meses ou 3 meses, o Instituto que hoje tem o convênio, né, a Fiocruz, que hoje tem o convênio com a vacina de Oxford, evolui para estar produzindo desde a célula-mãe, o IFA, e chegar na vacina, né? Nós temos 2 laboratórios brasileiros que vão, ao final do ano, estar já, ao início do próximo ano, tecnologia 100% brasileira, num grande esforço, uma grande parceria, à época, né, do ministro Pazuello com o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, vão estar produzindo vacinas nacionais. Então, nós estamos vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia. Então, o Brasil tem as suas dificuldades? Tem. Mas tem muita coisa positiva acontecendo no nosso país. E é importante que essa CPI, quando trata da verdade, ela possa mostrar essa verdade para os brasileiros. E o ponto, eu acho que nos diferencia de tudo o que estava aí e atende à expectativa daquele homem, daquela mulher que escolheu o então candidato Jair Bolsonaro para ser presidente, é que nós vamos para o 29º mês de governo sem nenhum caso de corrupção. E, pelas palavras do relator da própria CPI e do presidente, esta CPI não é para investigar desvio de dinheiro público,
Só faltou ele botar uma vírgula e dizer porque no governo Bolsonaro isso não existe. Nesse momento, o ex-secretário Van Garten está depondo da CPI. E eu sei que o Van Garten foi um defensor da vacina da Pfizer, principalmente da Pfizer, em relação ao Pazuello, que segundo ele deve falar isso durante a CPI, atrasou muito a situação de vacinação no Brasil, né? Complicou demais com a sua administração desastrosa no Ministério da Saúde. Segundo o Van Garten, isso ele deve falar na CPI, deve ficar claro da CPI. O Pazuello ia depor da CPI e apresentou sinal de reinfecção por Covid. Essa foi a informação oficial. O senhor teve com o ministro Pazuello no hotel? Parece que teve com o ministro Pazuello no hotel, chegou a ser criticado por isso. O governo teme alguma declaração do Pazuello que, normalmente, quando fala, não fica muito à vontade. O governo teme a participação dele da CPI ou não? Bom, Datena, então vamos por partes, né, para fazer os esclarecimentos. Primeiro, eu discordo absolutamente de gestão desastrada. Quando a gente trabalha com a verdade, a gente... tem que baixar lá, tá, do outro lado. Quando a gente trabalha com a verdade, a gente vai verificar, numa análise isenta, correta e verdadeira, a qualidade do trabalho que foi feito pelo ministro Pazuello. E vamos lá, aos fatos. O ministro Pazuello pegou a epidemia numa fase de muito crescimento, quando ele assumiu e foi cumprir a missão lá no Ministério da Saúde como secretário executivo. Depois ele ficou interino, porque o Dr. Tais ficou menos de 30 dias, e ele foi sendo efetivado, se não me falha a memória, em agosto, né, de 2020. Ele fez, na minha avaliação, um trabalho espetacular e o povo brasileiro vai ver isso. Porque se tem vacina hoje, nesse volume que tem, e o Brasil tem a desenvolvimento de tecnologia para produzir a célula-mãe, tem 6 países no mundo, Datena, que produzem vacinas. Em 2 meses, desde a célula-mãe até a vacina chegar no braço do paciente. Dentro de 2 meses serão 7, o Brasil será o 7º. Então isso se deve a quem? A quem ficava jogando pedra? A quem fica criticando? A quem fica blindando governador e prefeito na CPI? Não. Ao ministro, que é um grande gestor público e que assumiu um desafio extraordinário de ir lá no meio de uma pandemia e pegar o touro à unha. Esse é o fato, objetivo e claro. Vamos lá. Houve demora. Eu posso compreender que a Pfizer, através do seu presidente, tem metas para cumprir. Precisa vender rápido. Agora, ele tinha um produto que tinha eficiência. Na época em que começaram as tratativas, não estava nem confirmada. Era uma previsão. Segundo, ele trabalha com uma tecnologia que nunca foi utilizada no campo de vacinas para seres humanos. Tanto é que ela é a única do planeta que precisa dos tais 70 graus negativos. Então, ele não estava só vendendo vacina, ele estava vendendo vacina, ele estava vendendo caixa, ele estava vendendo tecnologia, e ele tinha o interesse em fazer com que isso, sem muita discussão, acontecesse. Por outro lado, eles também tinham, e tem uma publicação bem recente que mostra isso, e eu acho que até de um organismo da ONU, criticando a Pfizer pelas exigências esdrúxulas, para dizer o mínimo, ou leoninas, para ir na palavra certa, que exigiam dos países pobres, dentre os quais o Brasil. Por exemplo, assinar um termo onde o país é responsável por qualquer patologia que ocorra nas pessoas. Tu sabe, alguns dos teus ouvintes também, eu sou veterinário de profissão, eu trabalhei com vacinas quase 15 anos na minha vida. Se o laboratório para o qual eu trabalhasse provocasse no couro de um boi um nódulo, o laboratório era obrigado a indenizar, né? Da mesma maneira, uma pessoa que tem uma sequela de uma tecnologia que ninguém conhece direito no mundo, é justo que essa família ou essa pessoa vá buscar a responsabilização daquele que lhe causou um mal que ele não tinha. Ele foi buscar a imunização para a doença, ele não foi buscar um segundo problema de saúde.
E a Pfizer, como não tinha confiança que o seu produto era completamente inócuo, e parece que não é, há uma dúvida científica sobre isso, ele queria uma exigência de completa retirada da sua responsabilidade, o que eu acho um absurdo. Tá? E essa responsabilidade é transferida a quem? Ao governo do país. Não foi só para nós, foi para vários países. Por outro lado, ela não aceitava que qualquer discussão judicial fosse feita nos tribunais brasileiros. O Brasil teria que abrir mão da sua soberania para fazer a discussão num tribunal nova-iorquino. Isso é razoável? Eu acho que não. Ela também prometia para o primeiro semestre do ano que vem... Mudou isso no contrato? Mudou isso no contrato, governo? O Vamos lá, 500 mil doses de vacina por mês. Mas isso foi alterado? Muitas coisas foram alteradas. Então vamos lá, 500 mil doses de vacina era o que vinha por mês no primeiro semestre. Nós estamos no primeiro semestre. Não ia vir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de doses. À época, a proposta eram 500 mil por mês para escalar, para chegar nos tais 70 milhões no segundo semestre deste ano. Então, e há uma outra coisa. Eu posso entender todos aqueles que desejavam que a velocidade máxima fosse dada, mas, por outro lado, tem que se olhar que o ministro da Saúde, ele tem questões regulatórias, questões legais, questões jurídicas, questões civis, questões criminais, e ele tem na ponta do processo a vida das pessoas que está em jogo. Então ele tem que ter uma coisa muito importante, prudência e cautela. E tudo isso foi feito até que o Congresso Nacional aprovasse uma lei que permitiu em janeiro a aquisição, então, das tais vacinas. Como é que ia adquirir vacinas lá atrás sem lei? A lei só surgiu em janeiro. Isso para ficar bem simples no entendimento, fora todas as outras complicações que existem. E o Brasil fechou o ano de 2019 e o início de 2020 e o início de 2021 com o general Pazuello anunciando 460 milhões de doses adquiridas e que em março ou abril elas evoluíram para 530 ou 560, agora já não tenho o número preciso, milhões de doses adquiridas. Muito mais do que o tamanho da população brasileira, com 2 imunizações. Mas por quê? Porque o mundo todo viveu e vive. A dificuldade está aí a União Europeia processando a própria Pfizer, porque não entregou o que prometeu para a União Europeia, porque não tinha vacinas para entregar, porque o governo americano disse que enquanto não vacinasse todo o povo americano, não podia mandar vacina para fora, enquanto não tivesse garantida a imunização da população americana. Então, o mundo vivia um momento muito delicado, muito difícil, porque as vacinas foram desenvolvidas num tempo recorde e não tinha vacina para todo mundo, como não tem hoje. Tanto que tem aí a posição externada até por organismos da ONU de quebrar patente de vacina. Que seria o ideal, não só pela ONU, mas principalmente também pelo presidente Joe Biden e pelo Putin, que são os dois presidentes das maiores nações, uma econômico-militar, a outra militar do planeta. Né? Os dois presidentes são favoráveis à quebra de patentes. Isso seria uma questão humanitária. Seria a primeira vez que a humanidade seria humanidade de verdade, tipo John Lennon sem fronteiras. Mas, por enquanto, continua um negócio. Eu não estou aqui defendendo laboratório, nem vou defender laboratório, que para esses caras continua sendo negócio. Eles podem até tratarem como não negócio agora, mas amanhã já vão cobrar pra caramba a vacina que eles estão entregando. A Pfizer está ganhando dinheiro pra caramba em cima disso. Eu não vou defender laboratório jamais, porque esses caras negociam com a doença, com a pandemia e com tudo. Não estou defendendo laboratório e jamais defenderei. Mas todos esses entraves provocaram atraso da vacina, que é considerada a vacina mais eficaz e segura até agora do planeta, em que pese poder apresentar alguns problemas de efeitos colaterais. É uma das que menos apresenta. Só para terminar a pergunta... Só para terminar a pergunta, enquanto o senhor toma o chimarrão, que o senhor acabou não respondendo. As cláusulas leoninas foram suspensas, por exemplo, a arbitrar
possíveis problemas que quem tome a vacina da Pfizer no Brasil em tribunais internacionais, isso foi retirado do contrato com a Pfizer, porque nós já compramos mais 100 milhões de doses que devem começar a chegar lá para setembro, e setembro vai ser complicado, porque é muito tarde, porque as variantes estão se desenvolvendo, quanto menos vacina tem, mais variantes há. Essas cláusulas leoninas, todas elas foram suspensas e por isso o Brasil está comprando vacina da Pfizer? Bom, parte delas sim, parte delas não. O que ocorre? Com a nova legislação que foi aprovada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, ficou mais flexível a legislação brasileira para permitir a aceitação de algumas cláusulas que continuam sendo muito duras para com o Brasil. Não fica só em cima do governo federal, é isso? Isso. Agora, o que ocorre, Datena? Importante a tua palavra agora. Eles estão vendendo hoje, nós estamos que dia do mês de maio? Dia 11, né? 12, perdão. 12 de maio. Eles vão entregar quando mesmo? Em setembro. Daqui até lá, nós já teremos, com o trabalho do general Pazuello, com tudo aquilo que foi feito no Brasil, nós já teremos seguramente mais da metade da população brasileira vacinada, com ou sem Pfizer. Então, todos são importantes, mas o que eu quero falar aqui é que todas as vacinas atuais, nenhuma tem a variante P1. Essa lá de Manaus. E por isso que é importante o conceito desenvolvido pelo general Pazuello em julho, agosto, setembro do ano passado, em conversas com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para que o Brasil estimulasse as indústrias brasileiras que queriam desenvolver essa tecnologia aqui. Por quê? Esse é um vírus, Datena, eu vou voltar para uma área que eu conheço bem, que é a minha veterinária, né? Esse é um vírus que guarda semelhança, vamos dizer assim, com o seu comportamento, com o vírus da fitose, que nós conseguimos liquidar. O Brasil hoje é livre dessa doença. Mas tu acompanhou ao longo da tua vida como radialista, né? E como homem de televisão, quanto a fitose prejudicou o Brasil no passado, porque ela era uma barreira comercial, não só sanitária, mas comercial importante. Bom, a fitose tinha 3 vírus principais e eles se recombinavam entre si. Então a vacina, vamos aqui para ficar fácil para o nosso ouvinte, vírus A, B, C, tinha o A, tinha o B, num ano tinha o C e tinha o B, no outro ano tinha o A e tinha o B não sei em que ano, e assim ia. Então precisava constantemente estar fazendo uma adequação. Essa doença, ela tem a recombinação dos vírus que desenvolvem variantes desses vírus. Então o Brasil deterá até o final deste ano uma tecnologia que poucos países do mundo detêm. Tu pega dos Estados Unidos, vamos lá, vamos mais acima, lá do Alasca até a Patagônia, vai ser o Brasil e os Estados Unidos em toda a América. Nós estamos falando que o Canadá está junto nisso, mas não é produtor de vacina. Nós estamos falando do México, que é um país grande também. Nós temos aí a Colômbia, pelo menos, e temos pelo menos o Chile. Sem falar nos nossos vizinhos aqui do lado, Uruguai e Argentina. Todos esses países vão consumir vacinas produzidas por quem? Quando vier uma variante, vamos dizer assim, latino-americana, americana ou aqui, localizada em algum dos países dos nossos vizinhos. A vacina que o Brasil vai ter condição tecnológica, capacidade de produção e rapidez de entrega. Então, o senhor inclui a Butanvac nisso, secretário? Não, até porque... Qual é a vacina que o senhor está falando? Eu estou falando que a tecnologia lá da Fiocruz poderá ser adaptada para isso, mas estou falando dos 2 projetos, um deles para a Universidade de Ribeirão Preto, aí de São Paulo, né? Eu agora não me lembro o nome do laboratório. Da USP. A USP. De Ribeirão Preto. A Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto é a minha terra. Tem vários campos, né? Uma universidade de reconhecida fama internacional. Com desenvolvimento de remédios contra a doença de Chagas, pesquisas adiantadas em transplante, em qualquer tipo
de ramo, a Universidade de Ribeirão tem fama internacional. Digo isso porque sou de lá e conheço bem a história da universidade lá em Ribeirão Preto. É fantástica. É uma história fantástica. E lá, Datena, eles estão agora fazendo a fase 1 e a fase 2 da vacina desse laboratório, que foi o que saiu na frente. Eram 10, teve um que saiu na frente, já está com autorização da Anvisa, pelo que sei, para fazer o desenvolvimento das 2 fases, e agora entrou um segundo laboratório, que está também pedindo fase 1 e fase 2. Eu falei com o ministro Marcos Pontes, a previsão dele é para o final do ano estar na fase 3, para que já no ano que vem ela possa ser comercializada normalmente no Brasil, pediu registro definitivo. Eu estou falando essas coisas porque tem muita conversa, né, com base na tentativa de desgastar o presidente, né, de olho na eleição do ano que vem, né? Tem gente aí, como nós acabamos de ouvir falar, que se apresentava como o rei da cocada preta, né? Quer dizer, o cara que domina a China, que controla tudo e todos, né? Não é isso, o presidente Bolsonaro é assim. O presidente Bolsonaro tem lá o seu jeitão, franco, direto, que tu conhece muito bem, né? Mas ele deu total apoio e autonomia que os ministros da saúde dele, todos os ministros, eu sou testemunha, tu sabes, eu já passei, eu estou exercendo aqui a minha 4ª função diferente de ministro nesse governo. Ele dá total liberdade para a montagem da equipe, para a escolha dos caminhos, né? E, claro, ele dialoga com a gente, ele conversa com a gente, né? E é natural que seja assim, né? Ele pode ter pontos divergentes, o ministro tem toda a liberdade de divergir do presidente aqui, a gente muitas vezes busca, e é o papel, por exemplo, que eu desempenhei quando eu passei pela Casa Civil, de construir o consenso, construir o entendimento. Então, aqui, a gente, como trabalha com a verdade 24 horas por dia, é essa verdade que nós vamos levar o tempo todo para dentro da CPI. Essa vacina que o senhor disse seria Versamune. Acho que esse é o nome que me passaram aqui. Esse é o nome. Isso. Versamune. É isso aí. Bom, é isso aí. Voltando ainda ao depoimento do Pazuello, o senhor defendeu o Pazuello na administração do Ministério da Saúde, mas o Pazuello tem uma dificuldade enorme de comunicação, ele fica muito nervoso e o governo teme a participação dele na CPI? Olha, eu tenho total tranquilidade e vou explicar por quê. Eu trabalhei, quando cheguei no governo, com o general Pazuello, porque o Ministério da Casa Civil é o responsável pela coordenação da Operação Acolhida. E ele era o general que atuava lá no front, né, na Operação Acolhida. E eu conheci o quê? Eu conheci um cara organizado, com um coração espetacular, dedicadíssimo, que deu... Bom, só para teres uma ideia, a Operação Acolhida, vários países e vários organismos internacionais apontam como a melhor operação de acolhimento de refugiados da história do mundo. Não há paralelo, Datena. Valeria, Datena, não sei se tu já fez ou se poderia ser feito, mandar alguém lá e tu fazer um programa, conversar com aquelas pessoas. Olha, eu fui lá, não tem como tu não te emocionar, não tem como tu não perceber no teu coração o drama que aquelas pessoas viveram e tu vê do desespero, do drama, a esperança de que a vida mude porque elas vieram para o Brasil, porque o Brasil as trata com decência, porque o Brasil as respeita, o Brasil as valoriza. Olha, é uma experiência humana extraordinária e ele foi o grande construtor e o grande administrador desta operação. E quando nós começamos com os municípios brasileiros a trazer os venezuelanos de acordo com o interesse de cada município para a internalização deles, para que eles pudessem, então, reorganizar sua vida no Brasil, nós já vamos completar quase 50 mil famílias de venezuelanos que hoje estão perfeitamente adaptados à vida dos municípios brasileiros. Ele foi fundamental nesse trabalho da articulação com as empresas aéreas, que fazem esse trabalho gratuitamente, a articulação com a Confederação Nacional dos Municípios e os municípios,
e a chegada dessas pessoas para a nova vida. O Brasil, para os venezuelanos que fogem lá da ditadura venezuelana, o Brasil é a terra prometida para eles. E a gente, graças ao trabalho do general Pazuello, se conseguiu dar um tratamento humanitário de excelência a esses irmãos que passaram pela tragédia que a Venezuela passa hoje. Bom, como é que o governo vê as críticas do Mandetta? Os caras saem do governo todos atirando, né? A maioria. Como é que o governo vê as críticas, principalmente do Mandetta, menos do Tait, mas dizendo que não havia liberdade para trabalho no Ministério, por isso que eles saíram dos ministérios? Primeiro, eu acho que o Mandetta está completamente descredibilizado, né? Lamentavelmente ainda permanece no meu partido, para minha tristeza, né? Eu espero que ele saia. O Mandetta era o homem que mandava as pessoas ficar em casa, fez propaganda, gastou dinheiro e dizia: fique em casa, só procure atendimento médico quando tiver problema respiratório. Hoje todos nós sabemos que esse foi um erro crucial, porque as pessoas, quando vão para uma hospitalização, elas já têm 66% de chance de não sair do hospital. Se ela vai para a intubação, ela tem algo em torno de 81% de não sair da intubação. Então, eu acho que isso descredibilizou completamente qualquer opinião que esse cidadão tem. A mosca azul o mordeu, ele passou a ser, aparentemente, né, um pré-candidato presidencial, e aí é aquela história, né? O que eu admiro muito no presidente é que ele chegou ao poder, ele mantém uma conexão com a população extraordinária, mas ele continua o mesmo cara que eu conheci lá em 2003. E o cara com quem eu convivi e escolhi caminhar ao lado em maio de 2017. Ele continua com a mesma humildade, ele continua do mesmo jeitão, franco, direto, sem meias palavras, né? Com a mesma alegria com que ele consegue enfrentar todas essas dificuldades do presidente mais atacado da história do Brasil, né? Eu desconheço outro que recebeu. Agora é um ser humano como qualquer um, erra, acerta, mas ele tem humildade de reconhecer quando ele erra, ele constrói uma conexão verdadeira com as pessoas. O presidente Bolsonaro é o antítese do Mandetta. O Mandetta é soberbo, o Mandetta é arrogante, o Mandetta é professor de Deus, e o Mandetta na CPI apontou o dedo para todo mundo, menos para ele. E eu acho que isso demonstra bem o caráter da pessoa. Eu já dizia isso do Mandetta lá atrás, quando a maioria do governo, inclusive o presidente, defendia o Mandetta. Eu já dizia isso, que aquelas entrevistas de popstar não combinavam com questão de saúde. Fui atacado por gente do próprio governo Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro é atacado porque ele ataca pra cacete. Seu amigo também. Aqui não. Mas o Bolsonaro é atacado porque ele não mede palavras. Ele arruma encrenca com todo mundo. Eu falei pra ele, na casa dele, ao vivo, numa entrevista de 2h30, eu falei: o presidente, por que o senhor vai continuar arrumando encrenca com todo mundo? O senhor já é presidente da República, não é mais fácil governar de uma forma mais tranquila? Mas ele tem as convicções dele. E ninguém muda a opinião do Bolsonaro, não. Ele vai para dentro e pronto, acabou. Eu tinha um relacionamento muito bom com o presidente da República, mas até pelo cargo que ele assumiu, eu sempre gostei do Bolsonaro como gente, como pessoa. Como político, temos as nossas diferenças aí. E continuo achando que ele é uma boa pessoa, mas como político tenho muitas diferenças em relação a muitas atitudes que ele tem. Isso é democracia, tá? Mas agora, pela liturgia do cargo mesmo, como diz o Fernando Henrique, é claro que eu não poderia ficar ligado ao presidente. Eu sou um cara de imprensa e eu tenho que fazer o meu papel de imprensa. Eu tenho que perguntar coisas que talvez ele não goste. Então, eu me distanciei do presidente da República pela liturgia do cargo dele. Não dá para ser amigo do presidente sendo profissional de imprensa. Isso não quer dizer que eu tenho que ser inimigo também. Eu sou um cara justo, que eu tenho que perguntar, eu pergunto. Tanto que eu perguntei coisas que muita gente não tem coragem de perguntar para ele, e ele respondeu. De boa, mas respondeu. Às vezes insatisfeito, mas respondeu. Eu não preciso ser amigo do presidente, mas também não preciso ser inimigo do presidente de jeito nenhum por trabalhar na imprensa. Eu sempre o tratei da maneira adequada,
da forma com que o cargo merece ser tratado, mas quando ele faltou com respeito com a imprensa toda, eu fui um dos poucos caras a reagir. Pelo jeito ele entendeu, porque não falou nada de volta, e daí por diante. E é assim que funciona. Você não precisa ser amigo, mas também não precisa ser inimigo. Eu não sou amigo de ninguém. De político eu respeito, ou gosto ou não gosto. Às vezes, quando não gosto, eu falo, mas eu não preciso ser amigo de ninguém para conseguir entrevista. Acho que fica até mais de credibilidade, dá maior credibilidade, quando você entrevista pessoas que você sabe que você não vai combinar a entrevista, como muita gente faz entrevista combinada. Comigo não tem entrevista combinada. Às vezes eu posso deixar de fazer uma pergunta importante, mas por não ter a capacidade de ser um cara genial. Às vezes eu não pergunto o que eu devo, porque realmente fugiu, a pauta é grande. Eu recebo aqui milhares de perguntas. Eu dificilmente sigo pauta, eu vou pela minha intuição e baseado no que o entrevistado está falando. E gente de direita, de esquerda, de centro, todo mundo dá entrevista para mim. Se eu fosse um jornalista parcial e ruim, as pessoas não falariam comigo de diferentes posições ideológicas. Eu acho ótimo, porque tem gente de todas as ideologias que me odeia. Eu acho isso muito legal. Quando eu sou odiado pela esquerda, direita e centro, significa que eu estou no caminho certo. Tá? Significa que eu estou fazendo jornalismo. Tem gente da direita que me odeia, tem gente que fica no ouvido do Bolsonaro dizendo que eu sou o Datena é inimigo. Tem gente que fica no ouvido do Lula, o Datena é inimigo. Tem gente que fica no cara do centro, o Datena é inimigo. Olha, se vocês acham que ser inimigo é ser imparcial, eu quero que todos vocês se explodam e eu sigo a minha vida. É o meu raciocínio. Bom, secretário, a sua secretaria é tão importante, mas ninguém jamais vai esquecer, isso é uma coisa inegável, a sua participação no auxílio emergencial. Que tem de pergunta aqui sobre o auxílio emergencial, que o senhor passou a ser um dos caras que as pessoas passaram a acreditar muito no momento em que o Brasil precisava muito, né? Que foi a instituição do maior plano de pagamento aí, de auxílio emergencial dentro das possibilidades do Brasil, e que descobriu aí quase 30 milhões de invisíveis. E o cara olha para a cara do senhor e lembra do auxílio emergencial, e muita gente acha que o senhor devia ter continuado à frente do auxílio emergencial, mas eu tenho certeza que o senhor continua ajudando e que continua inteirado do assunto, com estreita ligação com o senhor ministro da Cidadania, que me pareceu uma pessoa muito capaz e simpática quando comigo conversou na última entrevista. A gente acha, e o povo brasileiro acha, que esse auxílio de R$ 250 não paga um café da manhã do Paulo Guedes. Não dá para o povo comer com esse auxílio de R$ 250. O presidente, numa reunião, eu não sei se foi com o Mercosul, o presidente chegou a aventar a possibilidade de, apesar das dificuldades que o Brasil passa, desse auxílio ser aumentado, não só em termos de parcelas, mas que talvez houvesse uma chance. Lá no fundo, ninguém prestou muita atenção de que o auxílio pudesse ter um benefício maior, pudesse passar, sei lá, para R$ 600. Né? Isso é impossível ou ainda pode acontecer? Olha, nós somos escravos aqui do que se chama de Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária. O Brasil, em virtude das trapalhadas feitas no passado, ele ficou com um orçamento muito apertado. Então, o que ocorre? Na situação presente, é muito difícil de tu poder chegar num valor desse tipo. Já para poder chegar nesses R$ 250, que eu concordo que é um valor pequeno, mas que ele permite que as pessoas possam atender muitas necessidades básicas. A gente não pode esquecer que tem hoje 14 milhões e 600 mil famílias, que é o maior número das famílias da história do programa Bolsa Família, que recebem, em média, R$ 190. E destas, tem algo que nós vamos corrigir muito brevemente, 5 milhões de famílias da Atena recebem menos de R$ 90. Eu não estou falando de 5 mil pessoas, eu estou falando de 5 milhões de famílias. Pior que é verdade.
Então, cara, isso sempre doeu no meu coração quando eu estive lá. E eu sempre lutei para mudar isso. Então, o que eu acredito que é possível ser feito? Eu acho que tem duas coisas que o governo estuda. Sei que o ministro João Roma está trabalhando nisso. Uma parte da minha equipe permaneceu lá. Ele trouxe algumas outras pessoas também que são muito competentes. Nós vamos ter aí brevemente, né, depois que terminar o auxílio emergencial, que é logo aí na frente, nós vamos ter um novo perfil e uma série de ações novas que estavam preparadas. Eu comentei contigo isso e com os teus ouvintes, telespectadores da TV. Acho que meados de outubro do ano passado que eu te contei essa história, que nós estávamos aguardando a posição do presidente. Aí a ideia foi transferida de dezembro para a gente enfrentar isso em janeiro. Janeiro explode a P1, o resto da história todo mundo conhece, né? Aquela variante que veio lá de Manaus, e todas as consequências dali derivadas. E aí teve que se voltar para o auxílio emergencial, né? E aí não se pôde avançar no que era, vamos dizer, uma reformulação do Bolsa Família. E eu sempre falei para ti e para os teus telespectadores, eu não me lembro se eu falei aqui na rádio, que a gente trabalha aí muito em parceria lá com o Pedro da Caixa, na montagem do programa de microcrédito produtivo digital aqui no celular. Isso está pronto, está construído. Para quê? Para que esses 26 mil, então, tu atenderia lá um número de... Hoje, pessoas recebem no programa Bolsa Família em torno de 19 milhões e 500, são os recebedores, tá? E eles compõem 14 milhões e 600 mil famílias. Então, nós teríamos ali, naqueles 26 milhões de invisíveis, hoje eles estão todos cadastrados direitinho, a função que ele exerce, qual é o trabalho que ele faz, onde é que ele mora, a composição da família, todos têm conta na Caixa. E todos trabalharam via tal Caixa Tem, fazer propaganda para a Caixa aqui. Então, o que acontece? A ideia que ele tenha, na saída agora do auxílio emergencial, esse programa de microcrédito, eu tenho conversado com o ministro João, conversado com o ministro Paulo Guedes, conversado com o presidente da Caixa, porque aí pode-se atingir mais 20 milhões de pessoas. E ele pode sacar aqui, se ele tiver atividade produtiva, até R$1.000. Ajuda. Compra equipamento, compra produto, compra insumo para produzir. Ou seja, dá condição agora que a sociedade está retomando as suas atividades, né? Nós vamos ter daqui a pouco a sociedade completamente vacinada brasileira, então tem que voltar para trabalhar, que foi o que o presidente brasileiro, o presidente Bolsonaro sempre disse, sempre se esforçou para fazer. Esse microcrédito casado com um novo programa, um programa ampliado, com outras alternativas, ele vai dar proteção a 40 milhões de brasileiros, e são os mais vulneráveis. Juros baixos para pagar? Os juros seriam assim, baixos para pagar? Pequenininho, carência de 6 meses, entendeu? Um programa bem desenhado, tá lá com o Pedro da Caixa, uma hora eu entrevista ele para ver se ele quer falar do programa. É uma coisa muito bonita e que vai fazer o seguinte: hoje nós temos, Datena, 7 milhões e meio, mais ou menos, de mês, que é o microempreendedor individual. É aquele cara que vende pipoca, cachorro-quente, né? Mas se tu tem mais 26 milhões de informais, o que a gente pensou? Uma primeira parte, sei eu, 30% ou 40% desses R$1.000, ele pode pegar num primeiro momento para comprar coisas para retomar sua atividade, tá? Mas para pegar os outros 600, por exemplo, ele obrigatoriamente teria que fazer um curso no Sebrae para qualificar o seu processo produtivo econômico, ou comercial, ou de serviço. E ele, quando termina essa graduação, que ele faria gratuitamente no Sebrae, ele se transforma num microempreendedor individual. Junto com o diploma dele, ele recebe a condição de microempreendedor individual. Então, ele, pela primeira vez, ganha um empréstimo na vida, e a partir da condição de microempreendedor individual, ele tem uma rede de bancos, financeiras, fintechs, que o olha como cliente. E aí a gente pode construir, olha onde a gente foi, um cadastro positivo, aquele que assume a responsabilidade e paga. Os bancos vão correr atrás dessas pessoas oferecendo alternativa de empréstimo, e essas pessoas vão naturalmente, as que têm mais talento,
se desenvolver, crescer e vão sair da informalidade, vão se formalizar e vão poder prosperar. Então, a gente está trabalhando com essa cabeça de dar um estímulozinho no início, ligado a algo produtivo, para que as pessoas possam, então, crescer e dar sustentação ao longo de 1 ou 2 anos. É muito lindo o programa. Processo de inclusão econômica e social, né? Isso é fundamental, que foi sempre o objetivo que o senhor destacou, né? Você descobrir que brasileiros que tinham vergonha de usar o virtual passaram a usar, né? E além de gente que tinha vergonha e não sabia usar o virtual, com esse programa do governo passou a usar. Isso é uma coisa inegável, isso é histórico. E também tem um outro detalhe que foram descobertos quase 30 milhões de brasileiros aí que estavam na informalidade. Isso equivale a 3 Bélgicas, onde tem a capital da comunidade europeia, que tem 11 milhões de habitantes. Ministro, foi um prazerão conversar com o senhor. Só vou terminar aqui uma coisa. Pode falar, a sua secretaria vai me bater aí. A sua assessoria de imprensa vai me bater. A minha formação aí, cristã e evangélica, né? Porque quando perguntaram para Jesus qual era o primeiro mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração e do teu entendimento. Aí perguntaram: Jesus, qual é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas e quantas vezes que nós nas ruas não enxergamos as pessoas? O cara que é gari, o cara que corta grama, a senhora que está ali recolhendo o lixo, espetando lá os papelzinhos no parque. Bom, aí vale para o vigilante, para o segurança, aí vale para dezenas de atividades, né? E o Estado brasileiro, de certa maneira, os governos anteriores, eles repetiram essa prática, essa cultura da gente olhar pouco para aqueles que aparentemente pouco importam, né? E eu tenho um exemplo, eu era veterinário ainda em Porto Alegre, e eu fiquei amigo de um gari, que ia tomar cafezinho, lá é muito frio, lá em Porto Alegre eu acho que deve ter uns 9, 10 graus hoje. Então ele, no meio da manhã, varria ali a quadra onde tinha a minha clínica veterinária, que tem até hoje, que é da minha família, e ele ia tomar café com a gente lá. E aí ficamos amigos, e um dia conversando, ele me disse que a coisa que mais aborrecia ele é que ele deixava bem limpa ali a rua, né, varrendo e tal, e que as pessoas não enxergavam ele. A ponto de não dar um bom dia, se esbarrar, xingar, entendeu? Então, eu acho que o que o governo do presidente Bolsonaro está fazendo, com essa coisa que ele sai aí de moto ou de carro, a gente vai para os bairros, ele vai falar com as pessoas, é exatamente essa coisa que o presidente carrega, que é uma coisa interior, que eu acho bonita nele, né? Que é de poder olhar para o próximo e se colocar no lugar do próximo. E esse tipo de programa que nos permitiu enxergar os invisíveis, o que a gente vem formulando aqui a várias mãos, isso não é uma iniciativa minha, o Pedro da Caixa foi super importante, o presidente apoia, né? Agora o João vai dar continuidade lá no Cidadania e eu vou ajudar sempre. É essa coisa de o governo enxergar quem era invisível. O invisível não é apenas economicamente, o invisível muitas vezes é o sujeito que a sociedade não enxerga. E ele é fundamental para a nossa vida. Eu acho que, como a gente tocou nisso, me cabia aqui poder lembrar isso, porque para aqueles que são cristãos é importante esse princípio, né? O da solidariedade e principalmente do amor ao seu semelhante. Estender a mão não faz mal para ninguém. Agora, para encerrar, senão a assessoria vai me bater, mas para aproveitar aqui, eu me permito fazer esse tipo de brincadeira com o senhor, que a gente já fala há muito tempo, principalmente durante o auxílio emergencial. Não é uma brincadeira, é uma coisa séria, mas o senhor entende, não faria isso com outra pessoa. O senhor citou os 10 mandamentos, eu fui procurar aqui os 10 mandamentos, né, e vi em que lugar está o não furtarás. Está lá embaixo. Eu acho que a classe política, que tem muita gente boa, precisa aprender a exercer também esse mandamento do não furtarás, porque os caras roubam pra caramba e de repente são anistiados de uma hora para outra. Aí é fácil, né? Já que o senhor lembrou os mandamentos, é bom a gente lembrar esse aqui. Não esquecer esse aqui. Jamais. Ministro, foi um prazer falar com o senhor. Querido, uma coisa importante, que hoje eu estou falador aqui, tá? Mas eu já vou terminar.
é o a seguinte, assessoria vai me matar esta aqui. Esta CPI não trata deste assunto porque o governo leva a sério esse mandamento, o do não furtarás. E isso, nos últimos 30 anos no Brasil, para o país ter um presidente que combate a roubalheira e que entra no seu 29º mês sem um caso de corrupção, na minha visão cristã, isso é uma bênção de Deus sobre o Brasil. Ministro, foi um prazerão falar com o senhor. O senhor nem tomou muito chimarrão, nem dei tempo para o senhor tomar o chimarrão. Um abraço grande. Fica com Deus e toda a família. Abraço grande ao senhor. Obrigado. A ti também.